Meus amigos, a gente vai aqui para mais um informativo do TSE, os principais julgados que foram publicados na semana anterior à edição desse vídeo, tá bom? Confere aí. Então vamos lá para os julgados do dia 18 de setembro até o dia 22 de setembro de 2023, tá bom? A gente já está na nossa edição de número 29, né? Edição de número 29, já se encaminhando para o último quarto do ano, tá bom? Começando aqui com o primeiro entendimento, prestação de contas e preclusão, tá? É um entendimento também que já aparece bastante aqui, em que o TSE diz que não se admite juntar de modo extemporâneo e em processo de prestação de contas se a parte foi anteriormente intimada, sob pena de preclusão, né? Então a gente tem, por exemplo, na prestação de contas de eleições. Via de regra, o candidato tem 3 dias para sanar as irregularidades. Não juntando documentação, enfim, ou provas, ou não respondendo à argumentação da unidade técnica, precluiu e, portanto, ele não pode juntar essa documentação de modo extemporâneo, porque ocorreu o Instituto da Preclusão. Tá bem consolidado o entendimento, inclusive, que é letra de lei, né, letra da resolução, mas o TSE acaba firmando uma jurisprudência, muito embora seja uma letra da resolução, né, só para lembrar que a prestação de contas de eleição é a 23607, tá? E a PC de partido é a 23604, ok? Tranquilo? Próximo entendimento, ainda em sede de prestação de contas, é que diz o seguinte: a prestação de contas é a abertura de conta corrente. O atraso na abertura de conta corrente específica de campanha é irregularidade de natureza grave, não se cuidando de falha meramente formal. Ou seja, só para lembrar que o candidato ele deve abrir uma conta corrente específica, tanto que, se a gente observar, vem assim na titularidade do candidato. Por exemplo, Valber Oliveira, aí vem eleições 2024, Valber Oliveira. Por quê? Porque ele virtualmente se torna uma pessoa jurídica com uma conta corrente específica para tramitar os recursos da campanha eleitoral desse candidato. Então, se não abrir a conta bancária tardiamente, movimentar recursos em outra conta, é uma natureza grave, né, e não meramente formal. Portanto, enseja a desaprovação de contas, né, porque irregularidade de natureza meramente formal enseja a aprovação com ressalva, o que não é o caso aí da abertura tardia de conta corrente, tá bom? Ainda em sede de prestação de contas, aqui entendimento também já aparece algumas vezes aqui no nosso informativo, que é o princípio da proporcionalidade / razoabilidade em prestação de contas, né? Quando ocorrem esses 3 requisitos, falhas que não comprometem a rigidez do balanço, eles têm que ser cumulativos, né? Percentual inexpressível e ausência de má-fé, e esse percentual inexpressivo, já digo para vocês que é na casa de 10%, quando ocorrem esses requisitos cumulativos, então olha lá, a primeira coisa que eu olho, bem, o valor das irregularidades deu abaixo dos 10% da movimentação. Ok, já tem o primeiro requisito. Essa falha comprometeu a rigidez do balanço? Não. O candidato estava de má fé? Não. Então, nesse caso aí, cumpriu os 3 requisitos, tá bom? Próximo entendimento aqui sobre fraude à cota de gênero. A gente vai falar propriamente da fraude à cota de gênero, porque vocês já sabem, né, que os requisitos da fraude à cota de gênero que sempre aparece aqui é votação ínfima ou pífia, né, como se fala muito, movimentação padronizada de recursos e ausências de atos efetivos de campanha. Esses 3 elementos são indiciários que podem levar à fraude à cota de gênero, tá? Mas não é propriamente sobre isso que eu quero dizer, né? O que eu quero transcrever para vocês nesse entendimento do TSE, que ele diz o seguinte, ó, que a mera juntada de imagem de santinho não afasta por si só a fraude. Ou seja, o que a candidata fez? Ela juntou e disse, olha, não, eu fiz campanha assim, tá aqui meu santinho. E juntando esse santinho, ela poderia afastar esse requisito aqui, a ausência de atos efetivos de campanha. O TSE disse negativo. A mera juntada de santinho não afasta essa fraude, porque o santinho ele pode ser produzido a qualquer tempo. Então, perceba que a jurisprudência do TSE ela é bem consolidada no sentido de que aparecer os 3 elementos, os ônus se inverte totalmente para a parte adversa. Então, a parte tem que comprovar que realmente esses 3 elementos eles ocorreram, né, ali de forma objetiva, mas que subjetivamente, ou seja, para o caso concreto,
o candidato tem razões para afastar esses elementos, né? Então, perceba que é uma jurisprudência que já vem se consolidando, né? O TSE vem endurecendo essa questão aí desses requisitos, ok? Seguindo adiante, propaganda extemporânea e palavra mágica, né? Só para a gente lembrar que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. O que ocorrer para trás tem lá no artigo 36A da Lei 9504, Lei das Eleições. Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui que não está aparecendo para ti, né? Que no 36A da Lei 9504, chamada Lei das Eleições, esse artigo 36A traz um rol de práticas que o pré-candidato pode fazer que não necessariamente configura campanha eleitoral antecipada, né? Porque em tese o que é realizado antes do dia 16 é a campanha eleitoral antecipada, sujeita a multa. Mas o 36A traz um rol lá de condutas que podem ser praticadas. Desde que essas condutas, como por exemplo da entrevista em rádio, falar suas proposições políticas, dizer que é pré-candidato, desde que não seja feito pedido explícito de voto, tá? No entanto, o que o TSE passou a perceber? Claro, por meio de algumas representações veiculadas para a Justiça Eleitoral. Os candidatos, já sabendo disso, não falavam explicitamente, olha, vote em mim no primeiro domingo de outubro. Começou a utilizar as chamadas palavras mágicas, né? Palavras mágicas pense em mim no primeiro domingo de outubro, conto com você no primeiro domingo de outubro. São expressões que são sinônimos ou indicativos de vote em mim. Então, não precisa ser necessariamente pedido explícito. O TSE ampliou essa interpretação no sentido de entender que palavras ou termos que levem a entender que é o pedido de voto também configuraria a propaganda antecipada, obviamente se realizado antes do dia 6 de agosto, tá bom? Para finalizar aqui, consulta eleitoral e matéria já decidida. Só para lembrar, né, que a Justiça, via de regra, qualquer poder estatal tem as três funções, né? A função executiva, a função jurisdicional e a função legislativa ou normativa, como queiram, né? Legislativa / normativa, né? O judiciário detém essas três funções, o executivo também detém essas três funções, muito embora a atividade fim seja a parte administrativa, e o legislativo também, muito embora seja a atividade fim a legislatura, né? Ele também detém impropriamente a função jurisdicional e executiva, por exemplo, em questões de CPMI. A Justiça Eleitoral, além dos três, ela tem também a função consultiva, ou seja, partidos e autoridades podem consultar a Justiça Eleitoral, apenas TRE e TSE podem consultar sobre matéria em abstrato. Matéria concreta não deve ser conhecida em consulta. Por isso mesmo, o TSE entende que não se conhece de matéria que já foram apreciadas em casos concretos pelo TSE. No caso aqui, o precedente foi apreciado nos autos desse processo administrativo. Então, se é uma consulta em que já tem um precedente, seria um caso concreto e, portanto, se afasta porque a matéria já havia sido decidida. Tá bom, meus amigos? Esses foram os principais julgados, né? A gente faz uma seleção do que publicou do mês anterior, da semana anterior, e vê o que é mais importante. Os demais, embargos de declaração, né? Propriamente rejeição de embargo de declaração, a gente acaba não trazendo porque não é propriamente um entendimento de direito eleitoral, então a gente vai aqui no núcleo do que é direito eleitoral propriamente dito, tá bom? Então toda semana a gente está aqui falando ou de informativos do TSE, julgados do TSE, ou de noções de direito eleitoral. Geralmente a gente está por aqui 2 vezes em vídeos longos e todo dia praticamente de vídeo curto, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, isso ajuda muito, porque se você curtir, compartilhar e comentar, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo, e aí ele entendendo isso, ele vai distribuir ou para você ou para mais pessoas. Então é muito importante, não custa nada, né? Se inscreve aí no canal, dá o like, comenta, né? Enfim, faz proposição de pautas que você entende interessantes. Quem sabe a gente não pode trazer aqui, tá bom? Então um forte abraço e até a próxima.